Uniclac. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para trabalhar participação pernambucana na abolição da escravatura, o processo abolicionista no Brasil, que, como você bem sabe, foi um processo lento, gradual, do jeito que queriam os escravocratas brasileiros. Um processo que perpassou mais de 50 anos até culminar com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. Mas esse processo abolicionista foi muito importante, porque ele contou com o engajamento de vários segmentos da sociedade brasileira. Políticos do Império Brasileiro, alguns deles eram favoráveis ao abolicionismo, entre eles Joaquim Nabuco, nobre pernambucano Joaquim Nabuco. Nós temos também a atuação de vários intelectuais que defendiam a emergência da assinatura da lei que abolisse definitivamente essa terrível infâmia que existiu no Brasil, essa que é a maior cicatriz da história do Brasil, que foi a escravidão negra. Existiam também elementos de camadas médias favoráveis à abolição da escravatura e existia também o próprio interesse dos negros escravizados, que também foram protagonistas, tiveram uma atuação proativa nesse processo. Portanto, na aula de hoje, veremos os fatores da crise do escravismo no Brasil, as razões pelas quais cresceu bastante a tendência do abolicionismo em nosso país, as leis abolicionistas que foram aprovadas ao longo da segunda metade do século XIX, culminando com a emancipação dos cativos. Então vamos lá. Começo a nossa aula aqui, pessoal, com uma citação do grande Martin Luther King. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de igualdade de direitos, de fim da segregação, de fim do racismo, do preconceito, da marginalização. Ele dizia: devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Então vamos seguir os conselhos do grande pastor batista Martin Luther King e vamos construir diques de sabedoria, diques de coragem para que possamos superar a correnteza do medo. Sem mais delongas, vamos começando então a nossa aula falando sobre os aspectos principais da crise do sistema escravista no Brasil. Nós já verificamos ao longo do nosso curso que a mão de obra por excelência ao longo do período colonial e do período imperial brasileiro foi a mão de obra escrava, notadamente a mão de obra de origem africana. Porém, já no decorrer do século XIX, começa um processo de crise gradual no sistema escravista, em razão de uma série de mudanças econômicas. Entre essas mudanças econômicas, nós podemos citar entre elas aqui, olha só, o desenvolvimento do capitalismo, na sua fase industrial. O capitalismo industrial lá na Europa, eu estou falando, pessoal. O capitalismo industrial a partir da Inglaterra, o país que é o berço da Revolução Industrial. A Inglaterra, diga-se de passagem, durante muito tempo também participou do tráfico negreiro. Os ingleses também lucraram bastante com o vil comércio, até 1807. A partir dessa data, os ingleses passaram a coibir
o tráfico negreiro e a incentivar, a forçar, a obrigar os países do mundo a também seguirem esse modelo. Vamos entender o processo. A Inglaterra é o principal país capitalista do mundo, a principal potência mundial era a Inglaterra. E a Inglaterra havia passado pela Revolução Industrial, a Inglaterra queria mais aumentar o seu mercado consumidor. Então essas mudanças econômicas lá na Europa, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, com as pressões exercidas pela Inglaterra, pelo fim do tráfico negreiro. A Inglaterra buzinando no ouvido de Portugal para que Portugal abandonasse o vil comércio, o tráfico de almas, o tráfico negreiro, o tráfico transatlântico de escravos. Então, desde o período joanino, a Inglaterra já pressionava pelo fim do tráfico negreiro. E aí, com o advento da independência do Brasil em 1822, a Inglaterra só aceita reconhecer nossa emancipação política mediante o Brasil assumir a promessa de que vai gradualmente abolir a escravidão no país. Não se esqueça que em 1831 existe a promulgação de uma lei que coloca o tráfico negreiro como uma atividade ilegal. Isso não significa que o tráfico negreiro acabou nessa data de 1831, não. O tráfico continuou a acontecer. Inclusive, nós vimos em aulas passadas as estratégias utilizadas pelos traficantes nesse comércio para burlar as autoridades e continuar essa empreitada do tráfico negreiro. Mas, a partir de 1831, nós já temos decretada a ilegalidade do tráfico negreiro no Brasil. E, gradativamente, ao longo do século XIX, nós temos o fortalecimento do abolicionismo no Brasil. Isso significa dizer que, cada vez mais, parcelas significativas da sociedade brasileira dizia assim: precisamos acabar com essa infâmia, essa coisa que enoja a sociedade brasileira. A escravidão é algo terrível contra a própria humanidade. Ou seja, caiu a ficha, né? A sociedade começou a refletir os malefícios que existiam do fato de vigorar o sistema escravista no Brasil. A maior parte dos brasileiros já era favorável à emancipação dos cativos. Quem era contra? Quem era contra eram os grandes proprietários de terras e de escravos, porque eles não desejavam perder a sua mão de obra compulsória. A respeito do abolicionismo, pessoal, é importante mencionar que ele teve um desenvolvimento exponencial após a chamada Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, porque durante este confronto que envolveu a Tríplice Aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai contra a República Guarani do Paraguai, contou com a participação dos chamados voluntários da pátria. Voluntários da pátria, que de voluntários não tinham muita coisa, os caras eram forçados, eram pegos a laço para servir no Exército Brasileiro. A maioria dos soldados combatentes brasileiros na Guerra do Paraguai era de indivíduos negros. Olha só que paradoxo, não é? Os negros escravizados, humilhados, vilipendiados, colocados no tronco, castigados, tendo uma vida humilhante, mas são eles
que vão salvar o Brasil, eles que vão defender o Brasil na Guerra do Paraguai, com a promessa de que se voltassem vivos, seriam alforriados. Mas como é que eu, enquanto escravo, vou lutar no exército brasileiro, vou arriscar minha pele, vou arriscar minha própria vida e volto, sou liberado, sou alforriado e vejo minha mãe, meu pai e meus irmãos escravizados? Isso é injusto. Então, a própria sociedade brasileira começa a exigir a abolição dos cativos. Vários políticos brasileiros, o exército, o próprio exército brasileiro, que teve em suas fileiras muitos indivíduos negros, o exército também falou: não vou mais correr atrás de escravos fugitivos, me recuso, porque eles também são seres humanos e merecem a liberdade. Percebeu? O abolicionismo cresceu cada vez mais no Brasil na segunda metade do século XIX. E aí nós temos o processo de emancipação dos cativos no Brasil, que acontece por conta de fatores externos e de fatores internos. Vamos começar pelos fatores externos. Os fatores externos são as críticas veementes que eram feitas pelo parlamento britânico. A Inglaterra, que já havia abolido a escravidão, pressiona o Brasil para que o Brasil acabasse de vez com essa infâmia, acabasse de uma vez por todas com a escravidão, essa vergonha nacional. Por que a Inglaterra fazia isso? Por razões humanitárias, eu pergunto aos senhores? Não, senhoras e senhores. A Inglaterra estava interessada, basicamente, no aumento do mercado consumidor. Pensa comigo, raciocina comigo. Escravo não recebe salário. Se não recebe salário, não é um consumidor em potencial, não pode comprar. Mas se ele se transformar num trabalhador assalariado, aí sim, com din-din no bolso, ele pode gastar, ele pode comprar, ele vai aumentar o mercado consumidor. Então, a Inglaterra pressionava pelo fim do tráfico negreiro e também pelo fim da escravidão no Brasil. Tanto é que o parlamento inglês implantou em 1847 uma lei que autorizava navios britânicos capturar navios negreiros que fossem pegos fazendo a travessia do Atlântico, da África para o Brasil. Essa lei era conhecida como Bill Aberdeen. Era uma lei que autorizava a Inglaterra a prender navios negreiros, a confiscar a carga, porque estava proibido o tráfico transatlântico de escravos. Então a Inglaterra bateu duro nessa questão, pessoal. A Inglaterra bateu duro exigindo não apenas o fim do tráfico, exigindo também o fim da escravatura no Brasil. E o Brasil que foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, pessoal, oficialmente. Então haviam críticas internacionais feitas pela Inglaterra, mas haviam também críticas internas que eram feitas basicamente por intelectuais e por profissionais liberais engajados na causa do abolicionismo. Podemos mencionar o grande poeta baiano Antônio Castro Alves, o poeta dos escravos, que escreveu Navio Negreiro. Ele era um grande abolicionista. Podemos mencionar
também José do Patrocínio, outro grande abolicionista. Vários escritores, vários profissionais liberais que engajaram-se na causa do abolicionismo na segunda metade do século XIX, fundando associações e clubes abolicionistas, onde eram realizados saraus, onde eram realizados rifas para angariar fundos destinados à compra da alforria dos escravos. Olha só, a própria sociedade civil, percebendo a lentidão, a morosidade do governo brasileiro para acabar com a escravidão, a própria sociedade civil organizou sua própria estratégia para combater a escravidão, montando associações abolicionistas, montando clubes abolicionistas, para conseguir angariar fundos e comprar cartas de alforria. Muito bem. Na defesa da abolição, destaque para um pernambucano. Pessoal, o título de nossa aula, o assunto principal de nossa aula é a participação pernambucana no processo de abolição da escravatura no Brasil. E quando nós falamos da participação de Pernambuco nesse processo, um nome já vem à cabeça, um grande político, um grande parlamentar que fez discursos inflamados no parlamento brasileiro, que escreveu uma obra belíssima condenando a escravidão no Brasil, chamada O Abolicionismo. É Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, através da via parlamentar, ele era político do Império Brasileiro, ele vai defender o abolicionismo. Atenção, Joaquim Nabuco era pernambucano e no parlamento brasileiro vai defender com muita veemência a necessidade imediata da emancipação dos cativos no Brasil. Outro pernambucano bastante influente e que muito contribuiu neste processo foi José Mariano Carneiro, que fundou clubes abolicionistas em Pernambuco e que também utilizou-se da imprensa para divulgar os ideais da causa abolicionista. Então, presta bem atenção. Existiam clubes abolicionistas, associações abolicionistas. Existia também a imprensa abolicionista. Muitos periódicos, muitos veículos de comunicação da época, jornais, faziam intensa campanha em prol da abolição no Brasil. Tudo isso tinha um objetivo. Qual era? Mobilizar a opinião pública no Brasil para que a mesma fosse favorável ao fim da escravatura. Nisso se destacou também José do Patrocínio. São grandes nomes aí que trabalharam incessantemente para conseguir o processo de abolição, que, como eu falei no início da aula, foi bem lento, hein? A passo de tartaruga, a passos de tartaruga anêmica, pessoal. Demorou pra caramba, foi um processo bem a conta-gotas, viu? Do jeito que os escravocratas queriam. E quais eram as razões do oposicionismo por parte destes escravocratas? Por que é que eles não queriam, de forma alguma, a abolição da escravidão no Brasil? Porque eles não queriam perder a sua mão de obra. Eles só aceitavam a abolição se a abolição viesse junto com indenização. Então, esses aristocratas rurais, esses grandes proprietários de terras e de escravos, eles queriam assim, olha, eu tenho um plantel de 1000 escravos,
Se o governo me pagar o que vale esse plantel, eu aceito libertar os meus negros. Ora bolas! Quanto tempo você utilizou a mão de obra escrava? Quanto tempo essa mão de obra lhe proporcionou lucros? Por que tanta avareza? Pessoal, esses grupos eram resistentes à abolição sem indenização e possuíam muitos capitais mobilizados na mão de obra escrava. E queriam manter esse status da condição de proprietários de escravos. Vamos lá. Por que que no parlamento brasileiro o processo do abolicionismo andou tão devagar? Ora, andou devagar porque lá no parlamento brasileiro tínhamos muitos representantes da aristocracia rural. Então os caras não deixavam passar os projetos que visavam a emancipação dos cativos. Por isso que ela foi gradualmente sendo aprovada. Processo que foi muito lento. E eles não queriam perder esse status, essa condição de proprietários de escravos. É por essa razão que a gente vai ter este verdadeiro cabo de guerra. De um lado, os abolicionistas, intelectuais, políticos, representantes aí dos profissionais liberais, empunhando a bandeira da abolição, tentando trazer o escravo e torná-lo cidadão brasileiro. E de outro lado, os escravocratas de chicote na mão, de chibata na mão, tentando segurar o escravo. Este é meu negrinho, vai ser meu escravo para sempre. Então, quer dizer, nós temos uma batalha aqui, ó. Nós temos um verdadeiro cabo de guerra, uma luta. Puxa de um lado, estica de outro, para conseguir o processo de abolição, que não foi nada fácil. Foi um processo extremamente tortuoso no parlamento brasileiro. Afinal de contas, as leis abolicionistas, demoraram muito tempo para serem definitivamente consolidadas. Porque, observe comigo, nós tivemos, primeiro, a aprovação da lei da ilegalidade, lei da ilegalidade do tráfico transatlântico de escravos, que foi aprovado em 1831. Depois nós tivemos a aprovação no parlamento brasileiro da lei Eusébio de Queiroz, Lei Eusébio de Queiroz, que tornava definitivamente ilegal, proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil. Isso lá no ano de 1850, já na metade do século XIX, a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Posteriormente, tivemos outras leis aprovadas no parlamento brasileiro, tais como a Lei do Ventre Livre, 1871, que tornava livres os filhos de mães escravas nascidos a partir dessa data. Uma lei que não teve tanta eficácia. Posteriormente, tivemos a aprovação da Lei dos Sexagenários, lá no ano de 1885, que era uma legislação que libertava os escravos da terceira idade, os escravos com mais de 60 anos de idade, que não estavam mais aptos ao trabalho duro. Então, são leis paliativas. Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, são leis paliativas, até que, finalmente, foi aprovado no dia 13 de maio de 1888, às 3h30 da tarde, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea.
documento que tornava extinta a escravidão oficial no Brasil, libertando, então, cerca de 800 mil indivíduos que ainda viviam na condição de escravizados no Brasil. Mas essa abolição, pessoal, foi feita sem planejamento, sem política de inclusão do negro à sociedade brasileira. Então, o antigo escravo, agora liberto, ficou sem direção. Qual a direção a tomar? Sem qualificação, na maioria das vezes, sem alfabetização, na maioria das vezes, sofrendo com o preconceito, com o racismo da população brasileira. Ficava difícil uma inserção deste elemento na sociedade, porque o preconceito persistiu após a abolição da escravidão no Brasil, alcançada em 1888. Entre as principais consequências da abolição da escravatura, nós podemos mencionar o enfraquecimento do Império Brasileiro. Por que o Império enfraqueceu, professor? Ora, de onde vinha a principal base de sustentação do Império Brasileiro? Eu pergunto para você. Vinha da aristocracia rural, e a aristocracia rural utilizava mão de obra escrava. Quando houve a abolição da escravatura, não acompanhada de indenização dos antigos proprietários de escravos, eles passaram a apoiar a causa republicana. Para você ter uma ideia, a abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. A proclamação da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, inaugurando, então, a chamada Primeira República no país. Portanto, a monarquia ruiu no Brasil pouco mais de um ano após a aprovação da abolição. Então, inegavelmente, nós podemos dizer que a aprovação da Lei Áurea acabou enfraquecendo o Império Brasileiro. Apesar do próprio Dom Pedro II ser favorável à abolição dos negros, a própria princesa Isabel também era uma defensora da abolição, usava nos seus vestidos a camélia, que era a flor que simbolizava o abolicionismo. Com a aprovação dessa lei, a monarquia brasileira perdeu a sua última base de sustentação e caiu no ano seguinte. No ato da aprovação da Lei Áurea, em 1888, foram libertos aproximadamente 800 mil indivíduos. Portanto, nós podemos dizer que a maioria dos negros que moravam no Brasil, no Império Brasileiro, lá no final do século XIX, já estavam libertos. Por exemplo, no Ceará, antes mesmo da abolição da escravatura, não existia mais nenhum escravo no Ceará. O Ceará tinha abolido a escravidão, salvo engano, 4 anos antes. Então, pessoal, de uma população de aproximadamente 5 milhões de indivíduos, apenas 800 mil continuavam na condição de cativos. Portanto, a escravidão já estava no seu ocaso, já estava no seu final, já estava no seu crepúsculo, na fase derradeira. Só que esses 800 mil indivíduos que foram libertados
pela Lei Áurea foram abandonados, foram deixados na miséria, porque foi uma abolição sem planejamento, sem mecanismos de inserção do elemento do indivíduo negro na sociedade. Então nós tivemos a exclusão do negro na sociedade brasileira e o racismo se perpetuando durante muito tempo, até que a Constituição de 1988, não é muito longe não, pessoal, 30 anos, a Constituição de 88 é o primeiro documento oficial do Brasil, um documento de peso jurídico grande, a Carta Magna Brasileira, que torna o racismo crime inafiançável no Brasil. Então nós assistimos como consequência da abolição a segregação social e o racismo do negro, pessoal. Olha só alguns dados que eu trago para ilustrar essa nossa aula. Uma pequena presença de negros em cargos políticos ou em cargos de direção de empresas públicas e privadas no Brasil. Nós temos também um maior percentual de vítimas da violência, sobretudo nas áreas suburbanas, nas favelas brasileiras, são de indivíduos negros ou de indivíduos mestiços, né? De indivíduos não brancos. Predomínio da população negra entre os prisioneiros, entre a população carcerária. Então, há também uma maioria de negros entre os desempregados. Então, essas são algumas consequências dessa segregação social e do racismo que, infelizmente, até os dias atuais, nós vemos manifestado no Brasil em várias das redes sociais brasileiras. Foram adotadas recentemente políticas afirmativas que visam superar esses anos de escravidão, de exclusão, de marginalização, de opressão do negro na sociedade brasileira. Essas medidas são chamadas de políticas afirmativas, entre elas a política de cotas, a lei de cotas nas universidades públicas e também nos concursos públicos, destinando um percentual de vagas para indivíduos que se considerem negros. Temos também racismo, considerado um crime inafiançável e imprescritível, segundo a Constituição brasileira. Só que dificilmente você vai ver alguém condenado por racismo no Brasil. No máximo vai ser por injúria racial, sejamos francos. E temos mais recentemente a ação tomada em janeiro de 2003, com a assinatura da Lei 10.639, que tornou obrigatório em todas as escolas de educação básica no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. É a Lei 10.639. Muito bem, pessoal, agora vamos exercitar o nosso aprendizado sobre a participação pernambucana no processo de abolição da escravatura, respondendo algumas questões de concursos anteriores. Olha essa que vem chegando aí, padrão UPE-NET e a UPE. Em relação à abolição e resistência escrava no Brasil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Por ser uma sociedade extremamente conservadora,
o engajamento para o processo abolicionista esteve restrito às pressões externas, notadamente a inglesa, que por questões econômicas queriam o fim da escravidão no Brasil. Olha só, pessoal, nós falamos sobre isso na aula de hoje, tá lembrado? Que existiam pressões externas e existiam também críticas internas. As pressões externas eram feitas pela Inglaterra, que através de seu parlamento criticava o governo brasileiro, aprovava leis no sentido de se coibir o tráfico transatlântico e de exigir a abolição da escravatura no Brasil. Tá certo que os ingleses também estavam preocupados com o mercado consumidor. Tá certo que os ingleses queriam vender mais para o Brasil, porque o escravo não tem salário. Se não tem salário, não tem como gastar, não tem como comprar, não é um consumidor em potencial. Mas existia dentro do Brasil vários setores que defendiam a bandeira da abolição. Entre eles o pernambucano Joaquim Nabuco, que no parlamento brasileiro defendia incessantemente a necessidade da abolição. Foram formados vários clubes abolicionistas, várias associações abolicionistas, foi utilizada a imprensa para fazer propaganda abolicionista, para fazer crítica à escravidão. Então, essa alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Marginalizados no sistema político brasileiro, os escravos libertos e livres de cor não tiveram possibilidade de lutar pelo fim da escravidão, estando apenas como observadores do processo abolicionista. Não, né, pessoal? Claro que não, gente. Quem eram os principais interessados no fim da escravidão? Eram os próprios escravos, eram os negros escravizados. Então eles não ficaram na arquibancada, só observando como espectadores. Eles não ficaram de braços cruzados, esperando a morte chegar. Nada disso, gente. Eles também foram protagonistas, eles agiram das mais variadas formas. Havia as fugas individuais, fugas coletivas, formação de quilombos, queima de plantações, aborto, banzo, suicídio, assassinato de feitores, a capoeira, as religiões de matriz africana, as negociações que eram feitas entre os escravizados e seus senhores. Eles também exigiram seus direitos, eles também atuaram, inclusive entrando na justiça. Você pensa que não? Vários indivíduos que estavam na condição de escravizados conseguiam entrar na justiça para exigir a sua carta de alforria. Então, isso mostra o protagonismo negro no processo abolicionista brasileiro. Alternativa C. Pernambuco foi um dos estados que mais recebeu escravos africanos. Não por acaso nasceram neste estado dois personagens que se destacaram na questão abolicionista. José Mariano Carneiro, um dos maiores defensores do escravismo. Pisou na bola aqui, peraí. E Joaquim Nabuco, considerado um dos grandes abolicionistas do Brasil. Tava indo tão bem, né? Parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Tá na ponta da língua, professor. Tava indo tão bem. Na hora de tirar um 10, desandou a maionese. Essa frase aqui estaria toda ela certa, pessoal, se não fosse essa palavrinha aqui, ó, escravismo. Essa palavrinha aqui estragou tudo.
fez igual o seu Sandoval Quaresma lá na escolinha do professor Raimundo. Ele começa respondendo, acerta a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira. Quando vai tirar o 10, bota tudo a perder. Foi o que aconteceu nesta frase aqui, pessoal, letra C. Pernambuco foi um dos estados que mais recebeu escravos africanos? Sim. No Brasil, é a terceira porta de entrada de escravos. E na América, é o quarto porto que mais recebeu escravos ao longo da vigência da escravatura. Então, o tráfico transatlântico foi extremamente importante em Pernambuco. Em Pernambuco nasceram grandes personagens que se destacaram na luta contra a escravidão, na luta abolicionista. Entre eles estão esses dois, José Mariano Carneiro, um dos maiores defensores do abolicionismo. Apaga daqui escravismo, sai escravismo, é abolicionismo. E Joaquim Nabuco, considerado um dos grandes abolicionistas do Brasil, usou a via parlamentar para mobilizar a classe política brasileira em prol da abolição. Escreveu a obra O Abolicionismo, que está disponível aí na rede, vale a pena ler, é importantíssimo para você compreender a tamanha desumanidade que foi a escravidão no Brasil. Então, tanto José Mariano quanto Joaquim Nabuco, os dois eram abolicionistas, grandes abolicionistas pernambucanos. Então, o assunto da nossa aula é a participação pernambucana no processo de abolição. Temos que estudar esses caras, José Mariano e Joaquim Nabuco. Então está errada essa alternativa C, porque falou que Zé Mariano era escravista. Ele era abolicionista. Letra D. Dentro do processo de escravidão, não existia espaço para negociação entre escravos e senhores, uma vez que o escravismo se baseava na imposição e na obediência. Nada disso, pessoal. Estudos historiográficos comprovam que existiu, sim, vários momentos em que houve negociações envolvendo os cativos e seus senhores. Muitas vezes eles se reuniam, formavam lideranças e iam conversar com o senhorzinho, conversar com o patrão, exigindo melhores condições de alimentação, exigindo uma menor carga de trabalho e exigindo principalmente menos castigos físicos. Ou você acha, por exemplo, que o tronco, o chicote, o açoite intimidou quem estava na condição de escravizado? Claro que não intimidou. Claro que não intimidou. Mesmo na condição de escravizados, os negros foram importantes sujeitos sociais, agentes históricos. Então, por exclusão aqui, só nos resta assinalar a alternativa E. A luta pelo fim do escravismo não se restringiu aos homens. As mulheres também resistiram contra atrocidades da escravidão. Conhecidas por senhoras abolicionistas, algumas mulheres se organizaram em clubes e sociedades abolicionistas para lutarem contra o trabalho escravo. Houve a participação de mulheres que organizavam chás, organizavam recitais, saraus, rifas, para angariar fundos e comprar alforria de pessoas escravizadas. As mulheres também participaram desse movimento. E não se esqueça que foi uma mulher que assinou a lei
que tornou extinta a escravidão oficial no Brasil, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Mais uma questão chegando por aí, pessoal. O PENET e a UPE, para a Polícia de Pernambuco. Olha só, em 1888, o Brasil aboliu a escravidão em todo o território nacional. Foi um dos últimos países a libertar os escravos. Sobre a libertação dos escravos, analise as proposições abaixo. Primeira proposição: a abolição de quase 800 mil escravos foi fundamental para a modernização da economia brasileira, embora a modernização tenha demandado algum tempo. Verdade, pessoal, o fim da escravidão contribuiu para a modernização brasileira. Por exemplo, o fim do tráfico negreiro fez com que boa parte dos capitais que eram antes utilizados na obtenção de cativos na África fossem empregados em outras atividades, tais como o surgimento de bancos, a criação de indústrias, a construção de ferrovias, como, por exemplo, os empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. É verdade, sim. Então, nós podemos dizer que com o fim da escravidão, a economia brasileira modernizou-se. Só que essa modernização, evidentemente, não foi da noite para o dia. Ela demandou um tempo considerável para se consolidar. Proposição número 2. Os escravos tiveram grandes dificuldades para se incorporarem ao mercado de trabalho livre, muitos dos quais continuaram com seus antigos senhores. Isso por conta do preconceito, por conta do racismo muito em voga na sociedade brasileira durante o século XIX, porque naquela época estava em vigor pseudo-teorias científicas, né? Que abordavam que o Brasil só seria um país evoluído no momento em que o Brasil não tivesse mais negros. Inclusive, existindo alguns intelectuais que defendiam a ideia de que até 1950 não existiriam mais negros no Brasil. Estavam completamente enganados, né? Vigorava a eugenia, por exemplo, é desse contexto histórico de final do século XIX, começo do século XX. Então, é claro que existia uma sociedade bastante preconceituosa no Brasil. Tanto é que as próprias práticas dos negros eram consideradas práticas marginais. A capoeira, por exemplo, uma expressão de luta e de dança dos povos africanos, que foi incorporado no Brasil, que hoje é um patrimônio histórico da humanidade. A capoeira era vista como caso de polícia, era proibida por código de lei da justiça brasileira. Era considerado crime a prática da capoeira. As religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, eram marginalizadas também, eram consideradas como atos de bruxaria, de feitiçaria, por conta desse preconceito enraizado na sociedade. Item 3. Do ponto de vista jurídico, os escravos libertos passaram a ser considerados cidadãos com todos os direitos concedidos pela Constituição. Vamos lembrar que a Constituição que vigorava na época da abolição, a Constituição foi
aprovada, outorgada por Dom Pedro I em 1824 e vigorou durante todo o período imperial. E a abolição da escravatura se deu em 1888, já no finalzinho, na reta final do período imperial do Brasil. Então, está correta essa afirmação. Ah, mas você pode dizer, professor, mas e aí, os negros tinham direito ao voto? Não tinham direito ao voto porque o voto ainda era restrito a pouquíssimas pessoas, porque a Constituição de 1824 estabelecia voto censitário, ou seja, o voto era baseado nos rendimentos, na renda individual do cidadão. E o item 4, a escravidão institucionalizada foi rompida. Porém, muitas das relações da época do escravismo se mantiveram. O preconceito contra o trabalho, sobretudo o manual, foi um dos vestígios mais marcantes do tempo da escravidão. Por que atividades braçais aí, pessoal? Vamos considerar aqui, ó, o coletor de lixo, o lixeiro. É uma atividade importantíssima para a sociedade brasileira. É uma atividade fundamental no combate de doenças, principalmente. Porém, esses trabalhadores são remunerados muito mal, recebem parcos salários, uma baixíssima remuneração. Por quê? Os trabalhos manuais eram exercidos, via de regra, pelos africanos escravizados, pelos negros escravizados. Então, um resquício disso é que as atividades manuais no Brasil, inclusive nos dias atuais, continuam sendo atividades muito pouco remuneradas, ok? Atividades que recebem baixíssimos salários. Portanto, meus amigos, todas as informações estão corretas. Assinalemos, portanto, a alternativa E. Mais uma questão aí, padrão UPE-NET e a UPE. A história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que se não pode sondar e, infelizmente, essa é a história do crescimento do Brasil. No ponto a que chegamos, olhando para o passado, nós brasileiros, descendentes ou da raça que escreveu esta triste página da humanidade, ou da raça cujo sangue ela foi escrita, ou da fusão de uma e outra, nós não devemos perder tempo a nos envergonharmos desse longo passado que não podemos lavar, dessa hereditariedade que não há como repelir. Devemos fazer convergir todos os nossos esforços para o fim de eliminar a escravidão do nosso organismo, de forma que essa fatalidade nacional diminua em nós e se transmita às gerações futuras, já apagada, rudimentar e atrofiada. Adivinha quem é que escreveu esse belíssimo texto? Foi o nobre pernambucano, parlamentar do Congresso Brasileiro, Joaquim Nabuco, na sua obra Essencial, publicada pela Companhia das Letras em 2010. Comemoramos em 2010 o centenário da morte de Joaquim Nabuco, que viveu entre 1848 e 1910, uma das grandes figuras políticas do Império, destacando-se como um dos principais nomes da campanha abolicionista no Brasil do século XIX. Sobre a escravidão no Brasil, analise as afirmativas abaixo e conclua: está correto o que se afirma em? Vamos lá. Proposição
1. Apesar da força da campanha abolicionista, a escravidão no Brasil adentrou o século XX como principal mão de obra da economia imperial. Errada essa afirmação, obviamente, porque nem a escravidão, muito menos a economia imperial chegou ao século XX. Vamos recuperar aqui, pessoal. 1888, a aprovação da Lei Áurea, a abolição da escravatura. 1889, proclamação da República no Brasil. Então, nem a escravidão, nem a monarquia assistiram à virada do século no Brasil. Está errado o item 1, falso. Item 2, o contexto de expansão das ideias abolicionistas no Brasil foi influenciado pela pressão inglesa, pelo fim do tráfico transatlântico e pelos interesses europeus, pela exploração econômica do território africano, naquele contexto conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, quando as potências europeias desejavam conquistar colônias para fornecimento de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Positivo e operante, verdadeiro. Item 3. Mesmo depois da proibição oficial do tráfico negreiro para o Brasil, em 1850, escravos ainda entraram ilegalmente no território brasileiro. Verdade, ainda houve tráfico, ainda houve traficantes que burlavam as autoridades e tentavam driblar a fiscalização e trazer escravos no Brasil. A gente viu ontem na aula sobre o tráfico transatlântico, né? O tráfico transatlântico, a gente viu o desembarque clandestino de escravos em território pernambucano. Item 4. A exploração do trabalho escravo africano no Brasil do século XIX estava intimamente ligada à produção cafeeira. Produção cafeeira que estava em expansão no século XIX, principalmente na região do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista, o Vale do Paraíba que usava mão de obra essencialmente escrava, o Oeste Paulista que começou usando mão de obra escrava, mas que gradativamente a substituiu pela mão de obra de imigrantes europeus. E o item 5, Joaquim Nabuco era um pregador solitário. Joaquim Nabuco era um pregador solitário contra a escravidão em territórios brasileiros. Por isso, não podemos perceber a campanha abolicionista no Império como um dos fatores para a extinção da escravidão negra no país. Muito pelo contrário, havia, além de Joaquim Nabuco, vários outros importantes protagonistas nesse processo, vários outros defensores da abolição aqui no Brasil. A gente pode citar, por exemplo, José do Patrocínio, era um grande defensor do abolicionismo. Castro Alves, escritor baiano, outro grande defensor do abolicionismo, que foi uma campanha muito forte no Brasil durante a segunda metade do século XIX. Então, essa alternativa aqui, esse item 5 é mentiroso e a gente vai eliminá-lo. É falso. Beleza? Então, está correto o que se afirma em 2, 3 e 4 apenas. 2, 3 e 4 apenas são as alternativas, são os itens corretos. Então, a gente assinala letra A de aprovação, a sua aprovação,
que está chegando, a sua aprovação, que não vai tardar, não vai tardar. Beleza! Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima. Tem mais alguma aqui, pessoal? Vamos continuar. Já foi essa aqui. Já foi, passamos por aqui também, né? Passamos por aqui. Vamos lá. Essa aqui nós não passamos. Não passamos dessa questão. Vamos ver aqui. Não, já passamos por aqui. Ok, já passamos por aqui. Então vamos concluindo a nossa aula de hoje, terminando a nossa aula sobre a participação pernambucana no processo de abolição da escravatura no Brasil. Terminando com mais uma frase do brilhante Martin Luther King. I have a dream. O que realmente vale não é o quanto se vive, mas como se vive. Então vamos viver com a intensidade, dedicando boa parte do nosso tempo e do nosso esforço em melhorar as nossas vidas. Se o seu sonho é conquistar essa aprovação, estude com determinação que a sua vaga será conquistada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Clique lá